que José Riva deixou muita gente de fora da delação? Olha, eu não posso falar pelo José Riva, né? Quando eu fui preso a primeira vez, eu fui junto com ele. Nós saímos daqui e fomos execrados em praça pública. Mas lá não teve uma nos conversinha? prenderam 5h40 da manhã e só nos levaram para o aeroporto com um avião da Polícia Federal às 6 da tarde, desfilando pelas avenidas, no trânsito congestionado, um motoqueiro atrás soltando fogos. Foi assim a nossa ida, tá certo? Alguém estava patrocinando isso. Nunca fui atrás, não quero saber, que Deus cuide dessa alma. Chegando no aeroporto, algemaram meus pés, as minhas mãos e prenderam as minhas mãos no meu cinto com uma argola. Como se você fosse... Terrorista. Até pior. Depois que subimos no avião, pulando, porque você não consegue mudar o passo, disseram, não, tem que voltar. As imagens, se você observar, vocês vão ver isso. Voltou eu e o Riva dando pulinho, entramos num camburão e fomos numa sala lá do aeroporto. Lá nós ficamos nus, agachamos 3 vezes. O cidadão, não sei se é delegado, da Polícia Federal, colocou uma luva, enfiou o dedo dentro da minha boca e passeou embaixo da minha língua. Peraí, só rever aqui. Você está dizendo que vocês ficaram nus? Sim. Porque tem um fato Sim. que um advogado, Cacai, né? Sim. Falou que a Selma mandava tirar a roupa de Sival. Eu nunca respondi nenhum processo na vara da doutora Selma, mas segundo o próprio advogado Valber Melo, que eu entrevistei no meu programa esses dias, ele disse que isso acontecia. Então, assim, colocaram o dedo na minha boca, passaram, eu não entendi aquilo, estava totalmente perdido. Minha cabeça naquele momento era meus filhos. Então, voltamos no camburão novamente, subimos, pulando e tal. Dentro do avião, o delegado veio, sentou do meu lado. O avião só estava eu e José Riva e 7 policiais federais, armados até os dentes. Quer dizer, alguém vai dar um tiro dentro do avião daquele, tirar a pressurização, cair todo mundo, um dos absurdos. E ele disse assim, o voo pode ser tranquilo ou pode ser turbulento, aí vocês é que vão dizer. Eu falei, eu espero que o tempo esteja bom, porque fora isso não há nenhuma outra causa de turbulência. Aí ele pegou, levantou, e era um piloto, era um delegado piloto. Enfim, fiquei preso com o José Riva na Papuda, chegamos 4 horas da manhã na Papuda. Passearam com a gente em Brasília, passaram no quebra-mola a 60, 80 por hora, minhas costas ficaram toda roxa, porque batia no paralama interno do veículo. Riva ficou com dor no corpo, dor na perna. Fomos para um instituto médico legal, chegamos lá, tinha drogados, o que você imaginava estava lá, de festa, rave, do que você imaginava. Ficamos esperando 2 horas para ser atendido. O médico nem olhou na minha cara, falou, como é que tá o senhor? Tá bom? Tá. Teve algum problema? Não. Ok. Só isso. E levou pra Papuda. Cheguei na Papuda, foi entregue pra mim um uniforme azul de manga comprida, uma calça de pegar frango na canela. Tirei toda a minha roupa, tudo que eu tinha, colocaram, guardaram numa... Só no dia que eu saí, 81 dias depois, que eu fui rever meus pertences, e entrei pra dentro. Chorei aquela noite inteira, só aí eu chorei. Sozinho, orando a Deus, pedindo força, de como eu iria superar tudo aquilo. Nesse momento, o ser humano que não tem Deus no coração, ele faz besteira. Teve gente que por menos, mas muito menos que isso, puxou a cordinha. E eu aguentei. E José Riva, vou falar aqui publicamente, numa das saídas, era 22 horas presa num cubículo, metade da metade do que está aqui, e 2 horas para pegar o sol numa fresta que tinha lá. Nós ficamos amarelos. E lá José Riva teve uma distensão no joelho. Foi levantar a perna na torneira para lavar e não conseguiu baixar mais. Nós levamos ele no colo para a cela. Nós demos banho, José Riva. Revelações que... Nós demos banho em José Riva, segurando ele aqui num braço e o outro segurando ali. Porque lá dentro da cela todos são iguais. Lá dentro da cela não tem ser humano melhor que o outro. Lá estava preso na mesma cela que a gente, o soldado Prisco, que foi eleito deputado 2 vezes na sequência pela Bahia, que foi aquele que foi preso na Lei de Segurança Nacional, estava incitando a caserna, enfim, contra o governo Dilma e tudo mais. Nós ficamos presos com ele. Ficamos irmãos, até hoje nos falamos por telefone. Riva foi solto com 7 dias. E eu também, com 9 dias, fui solto. Só que quando eu fui solto, a primeira instância emitiu uma outra ordem de prisão aqui. Eu saí num dia, fiquei em Brasília, o meu advogado, Geraldo Alckmin, falou assim, Éder, tem uma prisão na primeira instância pelos mesmos motivos. Só que nós vamos entrar pedindo lá, vai ser negado, vai subir para o TRF, se o TRF negar, vai subir para o STJ, se o STJ negar, vai subir para o STF, enfim. Aí eu falei, o que nós vamos fazer? Ministro Luiz Fux ligou do hotel que eu estava. Ministro Luiz Fux ligou. A recepção, porque ele era o plantonista naquele sábado, a recepção, em vez de transferir, atender, jogou direto no meu quarto. Eu atendi, conhecia a voz dele. Aí ele falou assim, eu queria saber se o senhor Éder está hospedado. Eu falei, o senhor está falando com ele, doutor. Aí ele ficou quieto. Eu falei, eu sei que é o ministro Fux, tenho uma admiração especial pelo senhor. Assisto o senhor na TV Justiça. Eu estou aqui. Só não voltei para Cuiabá, porque me parece que é uma prisão na primeira instância. Se isso estiver realmente ocorrendo, eu estou aqui à disposição da Justiça. Menos de 40 minutos chegou alguém lá, constatou que eu estava lá. Passou mais uns 15 minutos, chegou a Polícia Federal, no meio da Copa do Mundo. Hotel lotado de delegações estrangeiras. Blue Tree. E aí, eu estava sem camisa, os policiais chegaram na porta e falaram, o senhor pode vir aqui no corredor falar com a gente? Eu falei, não, pode entrar, fica à vontade. Depois, não, por favor, sai. No que eu saía, falou, o senhor está preso. Nós não poderíamos prender o senhor dentro do quarto. É considerada a sua residência até o dia amanhecer. Mas o senhor está fora. Eu falei, mas você sem camisa? Ele falou, eu falei, não. Aí é um atentado à minha dignidade. Eu vou invocar o Pacto de São José da Costa Rica a partir de agora. E vou ter o direito a ligar para o advogado ou não tem? Não tem. Liguei, o advogado foi lá, pegou minha camisa, coloquei tudo e tal. Falei para ele, o senhor não tem necessidade de me algemar. Não tem necessidade de pôr uma arma em mim. Vamos sair normalmente, até para o próprio país não fica uma situação de que alguém da Copa do Mundo está... Olha o que eu passei. Olha o que eu passei. Você e o Riva? Só eu. O Riva já tinha sido solto. Que isso foi quando emitiu a segunda prisão minha, eu estando lá ainda. Fui pro Camburão, fui para a Superintendência da Polícia Federal, fiquei preso 3 dias numa sala menor que essa, com uma luz amarela quente, acesa, 24 horas sem ver a luz do sol. Num colchão
O que eu estou falando aqui é que Deus me segue se eu estiver mentindo. Deitei num colchão parecido com essa espuma aqui, toda rasgada, a parede toda escrita em angolano e não sei o quê. Era uma sala de transição. A comida chegou para mim, nesses 3 dias, chutada por baixo da porta. E era um chinelão dos girafas. Um frango meio cru assim, desse tamanho. Para mim dormir não tinha coberta. E em Brasília, de madrugada, faz frio. Pelo menos naquela época estava fazendo. Eu tive que me dobrar e eu com renite alérgica crônica. Aquela espuma me atacou de uma forma que quase sem respirar eu fiquei. Mas suportei tudo isso. E dali me levaram para Papuda e só depois de 81 dias o Supremo anulou tudo. Disse que a prisão estava incorreta. 81 dias. Depois, posso? Tem mais 2 minutos? Depois, eu faço questão de narrar isso aqui, porque as pessoas têm que entender. Inédito, né? As pessoas têm que entender que o que a gente vive, Enoque e Rosenval, não é para nos destruir, é para que nós construamos bases propulsoras para testemunhar e converter as pessoas. Eu chegando aqui, fui para a Polinter. Encontrei com o Pedro Henry na Polinter.